Boa Então vamos, noite. então vamos elevar uma prece em gratidão a Deus, nosso Pai, por essa abençoada oportunidade que nos é concedida e mais uma vez estarmos aqui reunidos entre amigos, encarnados, desencarnados, que venha a nós nesse momento nos auxiliar na busca do conhecimento. Obrigado, Senhor, por todo o amparo, por toda a misericórdia. Nesses instantes, pedimos o amparo e a proteção, que tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a tua vontade se faça sobre nós agora e sempre. Gratidão, Pai, por estes ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Auxilia-nos e livra-nos de todo mal. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos fazer a nossa leitura do Evangelho. Então, aqui caiu no capítulo 28, Preces Gerais, oração dominical, tá? Então, vou ler só o começo, que é o Pai Nosso, né, que nós acabamos de fazer. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão a pedido das coisas, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizemos a intenção a de alguém é pedir para o outro o que desejamos por nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque geralmente o profere sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferam-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, 3 ou 7 ou 9, em virtude da antiga crença supersticiosa, do poder dos números e na prática de magia, para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações de acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha. Pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma mais simples ou desenvolvida, tá? E aí depois vem o Pai Nosso, né? Então ele vai fazendo ali Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é o primeiro ponto. Depois vem uma explicação e assim por diante, né? Então, esse modelo de prece é muito importante, que foi deixado por Jesus, né? E para que a gente possa praticar, para que a gente possa utilizar essa prece, né? Que vem nos auxiliar, com certeza. E aí ele fala que o mais importante aqui não é a repetição, não é a quantidade, mas sim a intenção, né? Se nós fizermos ali um Pai Nosso, pensando um pouco, refletindo sobre algumas coisas, né? Interiorizando isso aí, tudo que é falado ali, né? Então, com certeza a gente vai estar praticando esse Pai Nosso da forma correta. Lembrando que a prece, né, aquela que é mais sentida é aquela que vem do nosso coração, né? Porque muitas vezes a gente pode estar passando por alguma situação difícil e não tem concentração para fazer o Pai Nosso todo, é,
estamos ali com os pensamentos embaralhados, passando por situações difíceis, então algo que venha no nosso coração, seja um pedido de ajuda, uma gratidão, né? Um pensamento positivo, uma vibração, enfim. Então, também isso é considerado uma prece, né? Há várias formas de a gente fazer uma prece. Temos um modelo mais importante que Jesus nos deixou, mas tudo aquilo que vem do nosso coração, que é espontâneo ali, com um sentimento bom, positivo, seja uma gratidão, um pedido de ajuda ou favor de alguém, também é considerado uma prece, tá? É aquilo que a gente sempre estuda, os nossos pensamentos, a força que tem os nossos pensamentos de atrair para nós situações, né? Tem um elemento muito importante na doutrina espírita que Kardec estudava, né? Que é a questão do magnetismo, né? Ou seja, a atração, né? Tudo que nós atraímos por aquilo que nós emitimos. E com certeza uma prece ali que seja espontânea, vinda ali das melhores intenções, com o nosso coração pondo ali o nosso sentimento, nós vamos atrair ali o auxílio, vamos atrair boas vibrações e aí nós vamos nos sentir fortalecidos, tá? Sem se esquecer, é lógico, do Pai Nosso. Tudo bem, pessoal? Eu não vou falar aqui um por um, porque ele é um pouco comprido, tá? Mas, se vocês quiserem dar uma olhada, quem não olhou, ela está no capítulo 28, tá? No item um, preces gerais, oração dominical. Ah, é bem interessante, tem uma explicação ali bem profunda, né? Bem desmiuçado ali de tudo que é falado, parte por parte, do Pai Nosso. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso aí, pessoal. Então fica aí, a gente sempre é importante, né? É, a gente se utilizar dessas situações, né? Se utilizar da prece, dos nossos pensamentos, de um sentimento de renovação, de esperança, seja aquilo que esteja acontecendo conosco, para que a gente possa modificar as nossas telas mentais, tá? Então, tudo que tem aí no Evangelho, assim como nas outras obras, vem nessa questão, nos auxiliar nessa questão, para que a gente possa nos fortalecer, lembrar da ajuda, fazer sim a nossa parte, mas saber que nós não estamos sós. Bom, então vamos dar continuidade aqui no nosso livro, Mediunidade, tá? Nós estamos aqui no. Deixa eu pegar o capítulo 8, Vampirismo, tá? Nós estamos aqui no final. O meu é a página 67, o último parágrafo, onde nós paramos. Como nós já realizamos aquele estudo do texto, enfim, pontuamos ali, falamos muito sobre algumas situações, eu vou fazer uma leitura aqui corrida para a gente, né? Vou parar, lógico, para a gente fazer os comentários, mas vou ver se a gente acaba esse capítulo para a gente pular aí para o próximo capítulo, tá? Acho que a Cris não estava presente, acho que a Leila também, não sei se ela pegou alguma coisa com a gente, mas eu vou mandar o texto para vocês darem uma olhada, que fala sobre o vampirismo, tá? Depois eu vou Ah, encaminhar para bacana. vocês. Acho que você não pegou, né, Leila? Não, não peguei, não. Eu vou mandar para você, porque aqui o Herculano, ele fala assim do Bacana. espírito do vampirismo, só que ele trata mais referente à questão sexual. E nós estudamos um texto que fala sobre mais pontos, mais situações relacionadas ao vampirismo de uma forma assim bem simples, de fácil entendimento. Pode falar. Tá, eu lembro de ter pego uma parte, mas o texto eu não lembro, não peguei. Tá? Não, mas eu vou encaminhar pelo Acho que WhatsApp para você, tá? E aí você dá uma beleza. olhadinha. Se você tiver alguma dúvida, eu, Roberto, estamos à disposição. Ou se você quiser conversar com mais alguém também, tá bom? A gente está aqui para. Agora eu vou me fixar no estudo. Tá bom. Então eu mando para vocês hoje mesmo, mais tarde, Disciplina. um pouco assim que acabar o estudo, eu já encaminho para vocês, tá? Para você e para a Obrigada, Cris. obrigada. Obrigada. Então eu vou terminar aqui, que a gente está no final. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, ou caso alguém também queira fazer algum comentário, fique à vontade. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Bom, falamos muito sobre as questões sexuais, tá? Os desregramentos sexuais que atraem aí esses espíritos ainda envolvidos, né? É, na questão material, né? Querendo ter as sensações, precisando ali, né? Se utilizando dos encarnados, né?
para cometer essas situações, para que possa ocorrer essa transmissão aí de energia, né? Essa troca, né? Porque o vampirismo é uma afinidade de escolhas ali, de gostos, e aí tem essa troca de energia, né? Essa transmissão, tá? E aí ele já falou sobre a questão sexual, os desregramentos, e ele vai trazer alguns exemplos aqui agora para que a gente possa, né, elucidar um pouco o que o Herculano Pires falou, que é onde a gente vai continuar. Então vamos lá. Mas a verdade é que o vampirismo é uma parceria sinistra, tá? Com certeza, né? Não há, é, entendemos a questão do livre-arbítrio, tá? Vou parar aqui porque para a gente seguir daqui, que aqui é o ponto-chave. É uma parceria, sim, né? Tem o desejo do desencarnado? Tem. Mas o encarnado também tem esse mesmo desejo. Então tem uma afinidade ali de gostos para cometer essas atitudes aí em desequilíbrio. E aí se instala esse processo obsessivo, porque o vampirismo é um processo obsessivo, sim, tá? Então, o que ele fala é isso. Por maiores que sejam as dificuldades, há uma aceitação ali, né, pelos que estão envolvidos ali, para que ocorra essa troca, tá? Então é uma parceria sinistra. Daí a necessidade de se doutrinar primeiro o obsedado, despertando-lhe a consciência de suas responsabilidades para que feche a porta da sua vontade às insinuações dos obsessores, tá? Então há um desequilíbrio. É lógico que esses espíritos, eles vão jogar ideias ali na mente para que tome determinadas atitudes de acordo com seus gostos pessoais. Então, é necessário essa doutrinação, essa conscientização do que está acontecendo, explicado a ele e mostrado ali os meios para que ele venha a tentar combater, a se fortalecer, né? Para que ele combata essas vontades aí de alguma forma, né? Por isso que é importante frequentar uma sessão, o passe, o estudo, as leituras, né? Tudo que a gente vai fazendo referente a esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento, isso vai nos pondo ali em guarda referente a essas situações, tá? Essas mudanças não ocorrem do dia para a noite, né? Normalmente podem demorar, pensando aí que o espírito trouxe aí de encarnações passadas essas situações, né? O encarnante, no caso, vamos tratar aqui. Então, tem que tratar, tem que se cuidar, tem que buscar essas melhorias, tá? Então, não é a questão da mudança rápida, mas sim a verdadeira mudança, interiorizando os estudos, esse conhecimento, tá? Por isso que é importante, né? Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, vou até falar de novo, que a pessoa pode falar assim: ah, eu quero ler 10 livros em 3 semanas. Mas e aí? Você leu? Tudo bem, ótimo. Se conseguir, bom. Mas o que que você leu? Você sabe? Você conseguiu refletir? Você aprendeu? O que que você fez com todo esse conhecimento? Tá? Então, às vezes é mais interessante a gente fazer uma leitura ali, mais reflexiva sobre aquilo que está acontecendo, trazendo ali os pontos importantes, né? Refletindo muito. E aí a gente vai estar realmente aprendendo isso, tá, pessoal? Não sou contra quem lê muitos livros aí em menos tempo, muito pelo contrário. Se a pessoa consegue, ótimo, tá? Mas o mais importante do que quantidade, né, que se fala muito é a questão da qualidade, tá bom? Então vamos lá. Um jovem de pouco mais de 20 anos procurou-nos para expor seu caso. Começou dizendo em lágrimas de mão trêmulas: sou um desgraçado que goza mais do que muitos rapazes felizes. Toda noite sou procurado em meu leito por uma deidade loira e belíssima, extremamente amorosa que se entrega a mim. É uma criatura espiritual, bem sei, e não quero aceitá-la, mas não posso repeli-la, tá? Após ela desaparece, como nos contos de fadas, e eu me levanto e grito por ela em tamanho desespero que acordo aos vizinhos. Todos pensam que sou um sonâmbulo ou um louco. Ajude-me por piedade. Então ele estava fazendo um pedido, né, um auxílio. Então ali durante o sonho, né, ele se encontrava ali com esse espírito e ali eles mantinham uma relação, né? E então, né, um envolvimento. Então era toda noite a mesma situação, tá? E ele estava pedindo ajuda, no caso, para que pudessem ajudá-lo.
O caso vinha de longe, desde os seus 16 anos. A jovem lhe aparecera pela primeira vez como sua filha de outra encarnação. Essa referência filial era um embuste, destinado a aumentar as sensações com o excitante do pecado. 6 anos depois, o reencontro por acaso. Fugira envergonhado pela confissão e com medo de que lhe o libertássemos da obsessão. Mas já parecia um velho. Então, aqui, ó, ele queria manter essa situação, não aceitava ali, né? Então eles tentaram buscar o esclarecimento, que é o que o Herculano Pires falou, né? É, o esclarecimento de uma das partes para que possa romper aí esse vínculo vicioso, tá? Porém, não foi aceito pela parte desse rapaz, né? Que ele queria manter essa situação aí ativa, né? Então ele acabou fugindo do centro, né? Mais já parecia que, fugindo do centro, mais já parecia um velho, cada vez mais trêmulo e de cabelos precocemente grisalhos. Tá? Prometeu ir ao centro que lhe indicamos, mas não foi. Tornou a desaparecer e nunca mais tivemos notícia dele. O vampirismo o exauria e deve tê-lo levado à morte precoce, tá? Que é a questão das energias ali que estavam sendo alimentadas, sugadas, vai, por esses espíritos, as energias vitais por parte desse encarnado. Então, por isso que ele tinha essa aparência, ele estava perdendo essas energias pouco a pouco, tá? Se instalou o processo, aceitação de ambos os lados, né? Não houve ali uma questão de melhoria pela parte do desencarnado, porque ele se afinava com aquilo, ele gostava de tudo aquilo no seu íntimo e ele não queria perder essa ligação. Então, ele resolveu abandonar toda essa situação, toda essa oportunidade de melhoria. Livre-arbítrio dele, escolha, né? Mas que nem eles falam aqui, pode ser que ele tenha vindo a desencarnar, porque o processo já estava bem intenso. Os casos desta espécie são mais frequentes do que geralmente supomos, mas permanecem em sigilo. A situação de ambivalência da vítima auxilia o vampirismo destruidor. A Idade Média se foi, mas esses casos medievais continuam às portas da era cósmica. Mas dois casos conseguimos solucionar em trabalhos de desobsessão, em que os pacientes compareciam e as entidades se manifestavam. Mas, se o obsedado não se quer curar, nada se pode fazer. A cura está em tuas mãos, não nas nossas, né? Então, o Herculano é bem direto, né? Isso é importante, né? A cura, as melhorias depende de cada um de nós, né? Porque nós sabemos, né, que nós não temos o equilíbrio, né? Somos espíritos em dificuldade, ainda que entre altos e baixos, vamos dizer assim, então a gente vai atrair essas situações aí ao nosso convívio. Mas depende de nós, né? Esse fortalecimento, essas buscas, né? E quando a gente toma determinadas atitudes e busca essas melhorias de alguma forma, ali trabalha, olha, atenta, olha ali com carinho para a nossa vida mesmo, né? Não com culpa, a gente deve afastar toda essa questão de culpa, enfim, achando que de ódios, por que que eu estou passando por isso, e a gente acaba, né? Pode pôr muitas situações a perder, não nesse sentido, mas com carinho ali para nós, vendo o que que a gente pode fazer de melhor, como é que a gente pode trabalhar, enfim, como a gente pode se melhorar, tá? Porque nós estamos aqui para buscar essas melhorias para a nossa vida, né? E, por consequência, a gente acaba auxiliando esses irmãos também, tá? De alguma forma também, né? Eles recebem ajuda quando a gente frequenta uma casa, que nem a casa de Fabiano, que nós somos ligados, né? Eles também estão lá recebendo amparo e ajuda, não só nós encarnados, né? E é tudo por esclarecimento, não é forçado, né? Se nós precisamos desse esclarecimento que nos auxilia para que a gente encontre as nossas respostas, com certeza os nossos irmãos também em dificuldade, eles necessitam desses mesmos esclarecimentos, né? Tá? E aí sim, a gente vai poder seguir a nossa caminhada, assim como esses irmãos também seguirão a dele. Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Então vamos lá. A Idade Média se foi, mas esse não, já foi. Mais dois casos também já foi. Mas o livre-arbítrio do obsessor e do obsedado não será violado. Kardec relata um caso
em que conseguiu salvar a vítima em sessões em que ela não comparecia, mas o obsessor se manifestava. Eram sessões diárias realizadas com absoluta pontualidade por um pequeno grupo coeso. Outro caso foi de um bancário já de 30 anos que nos procurou e escreveu ao Chico Xavier. Pedia socorro e ameaçava suicidar-se. Não obstante, alegava que era um caso de disfunção no campo estritamente biológico e não queria submeter-se aos trabalhos espíritas. Tratava-se de homossexualismo masculino. Chico Xavier nos respondeu dizendo que só nos resta orar pelo obsedado e pela vítima. A vítima era um espírito vampiresco, tá? Da mesma forma, alguma situação ali, algum desequilíbrio, não aceitando ajuda, né? O esclarecimento, enfim. Então, foi respeitado ali o livre-arbítrio. Não podemos nos esquecer, em casos desses, de que o livre-arbítrio é indispensável à evolução do espírito. Cabe a ele procurar com afinco a cura, se realmente a desejar. E então terá toda a assistência espiritual de que necessita. Basta um dos parceiros querer de verdade para que o caso possa ser superado. Este é um dos momentos cruciais em que a responsabilidade individual no processo evolutivo se mostra soberana. Um homem de 40 anos, pobre e envelhecido, chorava ao dizer-nos que não podia esquecer o parceiro jovem que o abandonara. Choro de vergonha, dizia. Mas, se ele voltar, eu ficarei feliz. Apesar dessa teimosia, curou-se após 10 anos de luta solitária, orando dia e noite. Segundo nos explicou mais tarde, sua mãe o auxiliava com aparições periódicas sem nada dizer, mas de olhos cheios de lágrimas. Graças a essa ajuda materna, conseguiu despertar sua vontade anestesiada e livrar-se das tentações vampirescas. Tornou-se espírita e casou-se. Hoje frequenta regularmente um centro espírita em São Paulo e se interessa especialmente pelos casos de vampirismo. Quer pagar com auxílio aos outros o benefício imenso que recebeu. Ninguém sabe nada do seu passado infeliz e todos o consideram e estimam. Não foi esse o caso de Madalena, que Jesus socorreu e transformou na primeira testemunha da sua ressurreição? Tá? Então, situações em desequilíbrio, né, acabam por atrair esses irmãos, né? A gente não está aqui para, né, mais uma vez vou falar a questão de julgar, né, a escolha das pessoas, muito pelo contrário, né, devem ser respeitadas, mas tudo que nós falamos é questão de desequilíbrios, tá, pessoal? Somente isso, tá? A mediunidade, luz divina no campo da comunicação, tão desprezada e alvitada e caluniada pelos que não a conhecem, segue humilde na terra as pegadas de Jesus, semeando bênçãos nos caminhos de urdes e espinheiros impiedosos do mundo dos homens. Graças a ela, as mães sofredoras que deixaram os filhos no mundo em resgates dolorosos conseguem socorrê-los e libertá-los de provas esmagadoras, que os homens em geral só sabem aumentar e agravar. Os médiuns precisam conhecer esses episódios emocionantes para compreenderem o esplendor secreto da sua missão e utilidade superior e humilde do mediunato, que lhes foi concedido. Chegou a hora em que esses fatos secretos devem ser proclamados de cima dos telhados, segundo a previsão de Jesus, registrada nos evangelhos. Mais do que nunca se comprova o adágio: ajuda-te e o céu te ajudará. Tá? Então, nós terminamos aqui o capítulo 8. Então, é importante a gente salientar, lembrar que depende de nós, né, a busca pelas melhorias, acreditar que as coisas podem mudar, tá? Não se entregar ali às situações, é muito importante. Se a gente perceber que alguma situação está ficando muito difícil,
sabe? Não tente resolver sozinho, procure ajuda de alguém próximo, alguém que você tenha uma facilidade de se abrir, falar dos seus sentimentos, sabe? Não guarde aquilo. Se você acha que deve conversar, se nós, né? Não estou falando só de vocês, mas se nós acharmos ali que em algum momento a gente precisa esclarecer, conversar com alguém sobre algum ponto, alguma situação, sabe? Há formas de a gente conversar, né? Há formas de a gente buscar esse esclarecimento. Porque muitas vezes a gente acaba interiorizando situações, dando brechas para essas situações aí, que tomam proporções que nem são realmente aquelas ali que estão acontecendo. Então, é importante a gente buscar, sim, essa ajuda, buscar a leitura e, como a gente leu aqui no começo, hábitos melhores, hábitos saudáveis, como a prece, né, leituras, uma música, algo que mude a nossa sintonia, para que a gente possa se fortalecer e nos protegermos referente a essas situações aí, né? Do vampirismo, de um processo obsessivo, tá? Vamos nos manter em guarda. E a gente tem a doutrina do nosso lado, né? Esse conhecimento, entendendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que venha nos acontecer de uma forma que seja diferente daquilo que nós estejamos buscando e fazendo, para que a gente possa seguir adiante a nossa caminhada, tá? Quando a gente toma nessas decisões, a ajuda se faz em proporções que muitas vezes nós até desconhecemos nessa encarnação pela bênção do esquecimento que Deus nos dá, né? Mas muitos irmãos são auxiliados também e refletem sobre as situações, outros demorarão mais tempo, mas uma atitude no bem que nós tomamos referente a nós mesmos, ao nosso meio, a tudo que está acontecendo, jamais é em vão, tá? Muito pelo contrário. Muitas vezes pode ser que naquele momento ela não produza os frutos, mas não há de se perder jamais, tá? Então é isso, pessoal. Então nós terminamos aqui o nosso capítulo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Já está acabando aqui o nosso tempo, eu não vou começar, não. Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisa? Bom, vamos aproveitar aí o seu tempo um pouquinho, né? Sim, E veja, tudo isso aí que foi falado é muito importante, né? Então, eu ressaltaria uma situação. Quando a gente perceber que está escravo de alguma situação, é hora da gente reagir. Eu sei que às vezes é difícil a gente perceber essa situação, mas quando você fica naquela dependência daquele fato, daquela situação, é a hora que a gente tem que tomar algumas providências. Como o Vitor falou, ou conversar com alguém, ou ir conversar numa orientação. Alguma coisa a gente tem que fazer, ou procurar algum colega, ou nós mesmos, a gente pode conversar, mas essa é a situação mais complicada. Se você se vê preso a algum fato, alguma situação, a gente não pode ficar escravo. E nós, como nós estamos estudando a doutrina espírita, a gente tem que lembrar aquilo que Kardec falou. Todas as ações têm que ser analisadas à luz da razão, qualquer que seja, né? Então, a gente precisa ter essa lucidez para saber o que é certo e o que é errado. Claro, a gente ainda está muito longe da verdade, de saber o que é certo e o que é errado, mas a doutrina espírita é um leme para nós, né? Então, a gente sabe que aquilo é um leme, é um caminho. Claro, existem muitas situações, ninguém quer aqui dizer o que é certo, o que é errado, o que você fez está certo, porque todos nós estamos na caminhada, né? Então, devagar a gente está aprendendo as coisas. Essa aqui talvez seja a primeira encarnação que a gente está entendendo alguma coisa, né? Muito provavelmente a gente deve ter, na erraticidade, estudado a doutrina, devemos ter tido vários treinamentos sobre isso, mas a prova é aqui na encarnação, né? Então, quer dizer, a gente tem todo o esquecimento e vem para a encarnação, e esse contato com a doutrina é o nosso caminho, o nosso limite. Pensar sempre que Jesus está ao nosso lado, né? Nós temos muitos espíritos que nos amam, estão ao nosso lado. Claro, ainda a gente está naquela situação de baixas vibrações, o planeta está muito carregado, mas nós temos que nos livrar dessas situações, porque nós temos a doutrina que nos ativa
para que a gente possa sair dessas situações. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, boas considerações. Então é isso, pessoal. Então, finalizamos aqui o capítulo 8. Eu vou encaminhar os textos aí para a Leila, para a Cris, caso mais alguém queira, tá? Que traz ali pontos importantes também. E aí a gente pode conversar numa outra situação. E aí, semana que vem, o Roberto vai seguir com o estudo. E agora vamos encerrar aqui o nosso encontro. E aí teremos a segunda parte. Acho que a Tati tá presente aí. Ela vai chamar. A Tati tá aí, né? Tá. Tá, Então ela vai presente. chamar. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade desse conhecimento. E vamos seguir a nossa caminhada confiantes, pois jamais estamos sós. Vamos seguir trabalhando pelas nossas melhorias, acreditando no bem que possa se fazer em nossas vidas, acreditando nessa oportunidade que a encarnação nos proporciona a todos. Estejamos certos que nada é por acaso. Estejamos certos que estamos em construções de felicidades, de bons momentos, das melhorias e do equilíbrio que tanto precisamos. O que vivenciamos hoje são apenas momentos do que está por vir, do que já passamos e de quem realmente somos, seres eternos, vivendo entre experiências e aprendizados. Ampara-nos, Senhor, para que tenhamos uma semana fortalecida, que tenhamos força e coragem no lide das nossas vidas. Vamos vibrar com muito amor por aqueles irmãos que se encontram pelas ruas, sem um teto. Vamos vibrar pelo planeta que nos acolhe. Vamos acreditar no amor e nas melhorias. Esperança. Esperança, irmãos. Sempre esperança. Aquele que nos guia jamais há de nos abandonar. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. E venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Nos vemos na segunda parte. Boa noite. Tá. Boa noite. Vitor e Roberto, sou eu que vou enviar o link, tá bom? Tá bom, Cássia, minha amiga, você, desculpa, eu falei a Tati, Bom, mas por Cássia, favor. Obrigado, É. Cássia, minha amiga querida. Estamos no Imagina, aguardo aqui, tá? já envio para vocês. Tá, joia, então. Beleza, Até já. combinado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até já, pessoal. Boa noite.